Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, como programado, hoje a gente continua as apresentações, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí, mais alguns minutos, e aí a gente começa com essa continuidade, beleza? Meninos, quem não apresentou na segunda passada, teria que já estar apresentando nesse momento, né? Eu vou fazer o seguinte: a apresentação vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber. Você deve pesquisar aí sobre o trabalho na colônia e fazer uma breve exposição do assunto para nós, aqui online. Então, não vai ser uma atividade que vai ser postada futuramente, então é uma atividade para a gente fazer aqui, online. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês aqui, eu vou dar 20 minutos para vocês, e daqui 20 minutos, você acha que você consegue, Emerson? Consigo. Beleza, então eu vou dar 20 minutos para vocês, o Emerson começa, o restante tem a vantagem da apresentação do Emerson, então, enquanto o Emerson estiver apresentando, vocês ainda poderão tá dando uma olhada aí no que vocês vão trazer para nós, beleza? Se quiserem fazer uma coisa mais... Oi. Não era aqueles 3 temas, não, que era para apresentar? Então, mas veja bem, dentro dos 3 temas, os 3 temas se resumem em quê? Trabalho na colônia. Então, é o trabalho do período colonial. Aí você vai falar sobre o comércio escravo, a aplicação da escravidão nas grandes lavouras e tal. Ou você vai falar sobre... Inclusive, teve alguém, não sei se foi a Miriane, que trouxe o trabalho do escravo de ganho, né? Que era aquele que vivia nas cidades. Então, de forma geral, é o trabalho na colônia. Entendi, professor. Obrigada. Então, daqui 20 minutos o Emerson começa. E quem quiser fazer alguma coisa mais elaborada, que precisar um pouco mais tempo, fala comigo aqui. Fala, professor, eu estou querendo fazer um negócio aqui, não deu tempo, blá, blá, blá. A gente deixa você por último, beleza? Okay. Então, vamos para a apresentação. Primeiramente, por que eles estavam precisando de escravos aqui no Brasil? Primeiro que a colonização deles era de exploração. Então, eles precisavam de uma certa mão de obra aí para trabalhar. Tem 2 teorias principais de por que a escravidão negra começou, por exemplo, entre aspas. A primeira é do Novaes, aqui não tem o nome completo dele, só fala Novaes, que é que quando eles chegaram na África, já estava tendo um certo comércio de escravos. Pelos seguintes motivos. Eles podiam ser prisioneiros de guerra, podia ser para pagar dívidas, às vezes eles eram raptados de vilas pequenas. Aqui está falando também que eles podiam ser trocados por comida ou como pagamento de tributo para um chefe tribal. E tem outra teoria que o Ciro Flammarion defende, que é porque eles tentaram começar escravizando os índios. Só que os índios ficavam fugindo. Essa coisa do lucro não era da cultura deles, porque eles só usavam o que eles precisavam. Aí os caras estavam querendo usar demais para lucrar, os índios não conseguiam fazer isso, eles se sentiam incomodados, sei lá. Ou porque eles estavam morrendo muito devido a doenças, né? Porque o sistema imunológico deles não estava preparado para doenças malucas dos europeus. Aí, segundo, por que os escravos africanos tinham que trabalhar tanto? Como eu já falei, a colonização do Brasil estava sendo visando exploração. Então, o lucro, quanto mais os escravos trabalhassem, melhor era. E eles começaram a chegar aqui na capitania de Pernambuco entre 1539 e 1542. Por que o trabalho deles era tão ferrado, eles sofriam tanto trabalhando para os engenhos?
Primeiro, visava lucro, então quanto mais trabalhasse, melhor. Segundo, os equipamentos deles eram horrorosos, então isso exigia muito da mão de obra dos escravos. Eu li uma coisa que também eu não consegui achar de novo, porque eu estava lendo o texto, eu vi uma vez, não achei de novo, que aparentemente alguns donos de engenho, tipo, eles escolhiam os melhores escravos assim, para eles não fugirem para os quilombos, eles davam um pedacinho de terra pro escravo, para ele plantar a comida dele, para ele não fugir. Aí o que sobrava ele vendia e dava lucro para ele. É basicamente isso. Isso aconteceu sim. De forma assim, bem, bem desproporcional com o número de escravos que nós tínhamos, mas Era aconteceu raro, era sim. bem raro. É bem raro, mas aconteceu sim. Principalmente em Pernambuco, quando, quando estourou o Quilombo dos Palmares e os negros eles começaram a fugir de forma maciça, com apoio daqueles moradores do Quilombo, inclusive, isso foi uma prática que começou a acontecer muito para ver se para os grandes produtores evitarem as fugas, principalmente nessas regiões, como aconteceu no Quilombo dos Palmares, isso se tornou mais comum. Tem região que isso nunca existiu, né? Quando você falou, Emerson, das defesas, do porquê o escravo africano, do porquê o africano foi escravizado no Brasil, e aí você falou de duas vertentes, e você falou do trabalho indígena, do índio não se adaptar a esse tipo de trabalho. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que era um pouco de cada, porque o escravo africano, ele realmente já acontecia na África, isso aí tá confirmado praticamente, e os europeus, os portugueses, chegaram lá antes do Brasil, né? Aí eles podem ter tido essa ideia pelos escravos africanos, tanto é que eu lembro do professor passar um vídeo que tinha um rei português ou de algum reino europeu lá que fez amizade com um rei africano que fazia um monte dessa de escravidão. Aí eles tiveram essa ideia, chegaram no Brasil, né? E os índios não aceitavam ser escravizados. Eles falaram, pô, a gente já tem o estoque ali, né? Então vamos lá buscar. Então eu acho que foi uma mistura Maravilha. de cada um. Maravilha. É a mesma defesa que eu faço e eu acredito muito que essa é bem a realidade. Maravilha, Emerson. Obrigado. Meninos, tem alguém preparado aí para ser o próximo? Como eu disse antes, eu pretendo acabar com essa atividade hoje. Professor, umas slides ali para meio que ilustrar a minha apresentação e eu já apresento. Tá. Mais alguém, gente? Professor, o meu já tá pronto. Você quer então, Yasmin? O meu é um slide aí, tipo, dá pra poder Dá. compartilhar a tela? Dá sim. Deixa eu só passar aqui Tem que passar o host para você. Aí depois você tem que me devolver. Pronto. Agora você é host. Você sabe compartilhar? Cristo. Aqui tá falando que só o anfitrião pode compartilhar nessa reunião. Ué, eu acabei de passar o host para você. É só passar o Já host. passou para mim. Pode. Você passou o anfitrião pra mim, Ah, professor. passei errado. Desculpa. Os quadrinhos mudaram. Ah, agora você tem que passar para ela, Mariana. Como é que eu faço isso? Clica em cima do Yasmin, tem 3 pontinhos, certo? Calma aí. Em cima do nome Yasmin, tem 3 pontinhos. Ok. Yasmin, tornar Isso. anfitrião. Isso. Viu? O seu ainda está em português, que maravilha. O meu não. Pronto. Agora você consegue, Yasmin. Ok. Calma aí. Esqueci como é que negócio. Na setinha verde, lá embaixo. Porque normalmente sai o negócio de filmar a tela, né? Aqui não tá aparecendo. Na minha tela aqui, é uma setinha verde que fica bem no meio. Tem ali participantes, chat. Aí vem até a setinha verde, share screen.
Aí eu clico nela e ele me dá a opção de qual tela eu quero compartilhar. Pois é, aqui tá tipo fotos, iCloud, Dropbox, Microsoft, Google Drive, Caixa, URL e favorito. Tipo, não tá tendo de tela igual normalmente tá. Tá, mas e onde você fez os slides? Era pra filmar a tela toda e ficar mais fácil, porque eu não salvei ainda. Tava no Ah, Canva. entendi. Ué, mas tem como você fazer, mas aí e tá onde? Onde está? Não tá no Google? Tá? Onde está onde estão os seus Tá no slides? Canva. E aí não aparece a opção de você abrir ele? Você Não, abre, você abre, ixi, mas porque você abre ele a partir do Google, não é? eu vou tentar colocar ele em foto, enquanto isso pode ir outra pessoa. Então tá. Meninos, mais alguém está pronto para apresentar agora? Eu posso apresentar? Pode. Você vai precisar compartilhar a tela, Davi? Ah, assim, acho que não. Se for precisar, Yasmin passa o host para você. Agora, se não for precisar, deixa com ela. Tá indisponível, eu vou sem compartilhar. Não, mas ela passa para você o host. Então passa aí. Yasmin, pode fazer isso, por favor? Você está aí? Professor, eu passei pro senhor. Ah, você passou para mim? Eu não vi. Uhum. Então, aí, Davi, pode. Tá dando pra ver? Vai dar. Compartilhar, abrir o compartilhamento abriu, só que tá uma tela aí. Tá Agora vendo? sim. Perfeito. Calma aí. Durante o período de transição da fase pré-colonial para as fases das capitanias hereditárias e do governo geral, aconteceu uma importante alteração nas relações de trabalho do Brasil colonial. Foi-se o uso do trabalho escravo, o uso da mão de obra escrava. A princípio começou com a exploração dos indígenas, no entanto, progressivamente passou-se à utilização do africano. De modo a inserir o índio no processo de colonização, os portugueses recorreram a 3 métodos. O primeiro consistia na escravização pura e simples, na base da força, empregada normalmente pelos colonos. O outro criava um campesinato indígena por meio da aculturação e destribalização praticadas primeiramente pelos jesuítas e depois pelas demais ordens religiosas. O terceiro buscava a integração gradual do índio como trabalhador assalariado, medida adotada tanto por leigos como pelos religiosos. A substituição da mão de obra escrava indígena pela africana ocorreu progressivamente a partir de 1570. As primeiras formas de resistência indígena à escravidão foram as guerras, as fugas e a recusa ao trabalho, além da morte de uma parcela significativa deles. Segundo o historiador Boris Fausto, morreram em torno de 60 mil índios entre os anos de 1562 e 1563. As causas eram doenças contraídas pelo contato com os brancos, especialmente os jesuítas, sarampo, varíola e gripe, para as quais não tinham defesa biológica. Outro fator bastante importante, se não o mais importante na substituição de mão de obra indígena pela africana, era a necessidade de uma melhor organização da produção açucareira, que assumiu um papel cada vez mais importante na economia colonial. Para conseguir dar conta dessa expansão e demanda externa, tornou-se necessária uma mão de obra cada vez mais especializada, como a dos africanos que já lidavam com essa atividade nas propriedades dos portugueses na Ilha da Madeira, litoral da África.
É isso? Sim. Beleza. Yasmin, você conseguiu terminar, não? Consegui sim. Davi, você tem que passar o host agora para Yasmin. Como que eu faço para passar para ela? Primeiro você tem que passar o mouse em cima do rosto dela, em cima da imagem dela, Yasmin. Aí vai abrir 3 pontinhos. Uhum. Aí você clica nos 3 pontinhos e vai ter a opção. É make host? Isso. Pronto. Ótimo. Aí, deu certo. Deu certo. Eu vou começar falando do conceito do escambo para dar uma contextualizada. O escambo é uma atividade de troca que era utilizada quando ainda não havia sistema monetário. Essa troca é conhecida também como permuta ou troca direta, e envolvia apenas coisas, serviços ou ambos. Era comum entre a comunidade indígena. Durante a colonização do Brasil, o escambo foi muito utilizado na extração do pau-brasil. O trabalho decorrente do corte e dos transportes da madeira foi feito pelos índios, era pago com produtos de pouco valor para os colonizadores, espelhos, fações, perfumes ou aguardente. Eram os utensílios que os índios recebiam dos portugueses. Nessa troca não há qualquer envolvimento de dinheiro. Ainda hoje, essa atividade pode estar vista em basicamente 2 situações: em meios pequenos e em situações de crise. O comércio de escravos. Os africanos eram trazidos para o Brasil em tumbeiros, navios negreiros. Quando chegavam ao território brasileiro, eram levados para o mercado de escravos, onde eram negociados com os senhores de engenho. No Brasil colonial, os principais mercados de escravos se encontravam nas regiões litorâneas, principalmente na região Nordeste e Sudeste, onde estavam os principais engenhos de açúcar. As principais observações que os compradores queriam verificar nos escravos eram a rigidez dos músculos. Olhavam também os dentes, os olhos, os ouvidos. Algumas vezes solicitavam que os escravos saltassem e girassem para constatar suas condições de saúde. Geralmente, os preços dos escravos eram altos. O valor variava de acordo com as condições físicas e de saúde de cada um, idade e sexo. A escravidão negra no Brasil perdurou até 1888, quando foi decretada a abolição da escravatura. Aí acabou. Muito bom. Bem resumido, com muita informação. Gostei. Aí eu vou passar o negócio pro senhor de novo, tá? Isso. Uhum. E aí, meninos? Quem agora? Vamos pegar o ritmo, senão a gente não consegue acabar, não. Professor, Oi. eu quero apresentar, só que aí quem vai apresentar é eu mais a Mirella, tá? Tudo Tem uma bem. Aí é um trabalho só para as duas? tipo, uma complementando a outra, beleza? Não, tudo bem. Aí vai, mas como é que é? Vocês vão fazer você precisa de compartilhar a tela? Manda para quem? Como é que vai Não, ser? não precisa não. Tá, então pode ir. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Os slides que eu fiz eu posso postar lá na plataforma? Pode. Seu nome já está anotado, eu sei que você fez aqui. Então não tem problema. Tá bom. Obrigado. Pode começar, Mariana. Tô respirando aqui um pouco. Tá, vou indo. No começo, a mão de obra indígena tinha a recompensa, né? Como todos já ouviram falar, que é o escambo. Aí, só que depois
a mão de obra africana ficou mais cara. E aí o pessoal ficou optando pela mão de obra indígena. Então eles começaram a pegar os índios e meio que escravizar eles, né? E é meio que calma que aí a Mirella vai explicar um pouco melhor agora. Vai complementar, aí depois eu vou continuar. Tá. Tá. Aí depois disso, impedimentos foram surgindo. E conforme a lei, o índio só poderia ser escravizado quando eles eram hostis aos colonizadores. E aí isso se chamava Guerra Justa. E por fim, a escravidão indígena foi suplantada pela africana, porque os índios eles acabavam morrendo muito por causa de doenças. E os índios eles eram muito rebeldes e conheciam o território melhor que o colonizador. E vale ressaltar que a coroa e a igreja elas se posicionavam de forma diferente quanto à escravidão indígena, porque a igreja ela só queria catequizar os índios. Aí os bandeirantes, eles tinham como fama de heróis, porque eles iam e exploravam os lugares, mais assim. Mas aí, na verdade, eles faziam era pegar os índios e escravizar. E como os índios não tinha muita, por causa que vinha muita gente, tinha doença, né? Aí alguns não sobreviviam e também por causa de apanhar também, aí eles não sobreviviam. Então era até legal para os bandeirantes porque eles iam e procuravam mais. Eles, quando eles iam caçar, eles levavam armas parecidas dos índios, então eles faziam guerra e muitos índios saíram feridos nessas guerras que eles faziam para procurar os mais índios. Meio que isso, acho. Se vocês tiverem condição, Mariana e Mirella, vocês tocaram um nome aí que não foi falado em nenhuma apresentação. Se vocês tiverem condição de falar mais sobre isso, eu gostaria de ouvir. Guerra Justa. Peraí, pode dar só mais uma pesquisada nessa Guerra Justa e pode voltar e falar? Pode. Professor, enquanto elas olham isso, eu posso? Posso? Quem está falando? Porque só está A escrito Stephanie. usuário do Zoom. Usuário A do Zoom. Vou Stephanie, escrever aqui. O desculpa. usuário do Zoom fez uma ótima apresentação. Tá Stephanie. bom. Pode ir. Você precisa Então, de compartilhar a tela? não. Só Então vai. A primeira troca comercial que elas falaram foi o escambo, que os europeus chegavam e trocavam as coisas, né? Trocavam os produtos que tinham aqui com produtos que eram menos valorizados na Europa naquela época. E era uma coisa que, tipo, que os índios não viam mal, porque a cultura deles não tinha isso, né? Eles sobreviviam com o que eles precisavam e eles não tinham esse olhar mais capitalista daquela época. A colônia, quando ela foi instalada aqui, ela tinha única e exclusivamente a função de dar lucro para a metrópole. E isso aconteceu de várias formas. Aqui existiam as grandes propriedades, os latifúndios, que eram grandes extensões de terra de um proprietário que tinham a produção em massa de certo produto. Não, peraí. Também tinha o plantation, que era basicamente tipo um lugar onde eles produziam só uma coisa, por exemplo, só cana-de-açúcar ou só café. E isso foi muito importante para realmente a produção em massa disso, porque quanto mais eles produziam, mais o mercado ficava grande, mais ele era abastecido, mais lucro tinha e etc. Aqui o Brasil foi considerado um país escravista por dois motivos principais. Porque a maioria da população era escravo. Chegou a ter cidades, no caso colônias aqui no Brasil,
que a população de escravos era muito maior do que a população de pessoas que não eram escravizadas, entende? E também... Chegamos a 70% de escravos contra 30% homens livres. Pode continuar. Sim. E o outro motivo é porque a escravidão era presente nas atividades de maior importância aqui, que era praticamente todas. Porque a mão de obra escrava era muito lucrativa. Porque o escravo poderia ser caro, só que, tipo assim, em 1, 2 anos ele já pagou por si próprio, entendeu? Era muito lucrativo isso. A Guerra Justa foi uma justificativa para escravizar os indígenas, que eram basicamente 2 motivos. Era escravizar para poder, por motivos religiosos, né, para poder converter eles, mais ou menos isso, ou por ter comprado eles de verdade. Tipo, por exemplo, um ia ser... como é que fala? Fugiu a palavra da minha cabeça agora, pera. Corre e pega. Oi? Não, porque a palavra fugiu falando pra você correr e pegar. Ah, sim. Ai, eu não lembro. Quando eu lembrar, eu falo. Mas, enfim. Sobre os escravos negros, existia já a escravidão lá na África, né? Lá na terra dele. Mas, só que a escravidão lá não acontecia por causa da etnia, não acontecia por causa da cor da pele e nem pela religião, como aconteceu aqui. Porque eles foram escravizados por isso. E eles tinham vários motivos na época, motivos científicos. Eram várias justificativas que eles usavam para poder escravizar esse povo. Isso é bem triste. Eles eram trazidos pelos navios negreiros e isso foi uma das coisas tipo, mais marcantes da época, tipo, a coisa mais marcante da época. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falei que lá já ocorria essa escravidão só porque acontecia por conflitos entre as tribos, quando haviam meio que guerras e o povo que perdia era escravizado, esse tipo de coisa. E eu acho que é basicamente isso. Uma coisa muito importante para a economia da época foi o plantio de cana-de-açúcar, que a cana não é um produto originário aqui, mas só que eles descobriram no Brasil um solo muito fértil, um solo muito bom para plantio. Então, eles trouxeram essa especiaria que era muito, muito valorizada naquela época. E aqui também tinha... geralmente tinha a casa grande e tinha o lugar onde ficavam os escravos, que agora eu não lembro o nome. Mas sim, as senzalas, que eram onde ficavam os escravos, e eles viviam em condições bem precárias. Eles eram muito maltratados, tanto que quando eles vinham para cá, eles tinham a expectativa de vida diminuída meio que em 20 anos, porque eles viviam em condições muito extremas, de muito trabalho e pouco suporte. Geralmente, nos navios negreiros, várias pessoas pulavam, porque eles sabiam que o fim aqui ia ser muito pior, então eles acabavam se suicidando. E acontecia também muito de mulheres realizarem abortos por conta própria para tipo, não trazer uma criança no mundo para ser escravizada, entendeu? E isso dificultou muito a vida dos europeus, porque eles não conseguiam fazer essa reposição, entre aspas, natural dos escravos aqui no Brasil por causa dos abortos e tudo mais. Eles se negavam a fazer isso. Mas isso também não foi um problema tão grande assim, porque como vinham muitos navios negreiros, eles já faziam essa reposição de boa, digamos assim.
E aí também os escravos fugiam, né, pros Colombo, não era Colombo. Quilombos. 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 Pra... tipo, uma coisa que dificultou muito a escravização dos índios foi porque eles por estarem num solo já conhecido, né? Porque eles já viviam aqui há muito tempo, então eles já conheciam tudo. Eles iam mais para o interior. Então eles meio que fugiam disso tudo. Eles tentaram escravizar os índios, mas só que tipo a cultura deles já era, não era pró isso, entendeu? Eles não viam sentido, já era enraizado na cultura deles. E tinha o pessoal, eu acho que é da igreja, agora eu não lembro o nome, mas eram os que tentavam religiosar, não é religiosar, catequizar eles. Houve tipo uma meio que proteção dos índios nesse aspecto. Eles tentaram proteger, não conseguiram totalmente, é claro. Só que de qualquer jeito, mesmo eles tentando proteger esses índios da escravidão, eles ainda cometeram um grande crime cultural, não, uma agressão cultural, porque eles tentavam, tipo, mudar a cultura deles, mudar a religião, e eles tentaram forçar isso por muito tempo, mas os índios foram bem mais, como pode falar, mais rígidos, não rígidos, mas eles não aceitavam muito isso. Isso foi bem difícil para os escravos, né? Porque eles estavam sendo trazidos para terras desconhecidas, que eles não faziam ideia de como funcionava e tudo mais. Tanto que já aconteceram, né? Dos escravos se perderem, tentarem fugir, se perderem, morrerem com isso. Enfim, foi bem basicamente isso que acontecia naquela época, na economia. Também teve uma coisa que foi uma coisa que Portugal tentou fazer, só que ela não conseguiu muito, que foi exclusivizar o comércio do Brasil só para ele. Tipo, ele vendia barato para Portugal e Portugal vendia caro para o Brasil para ter um maior lucro em cima disso. Mas só que eles não conseguiam muito. Eles sempre haviam exceções, tipo a Inglaterra e tudo mais. Foi basicamente isso que aconteceu. Muito bom. É isso? Tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Tá, foi muito bom, viu? Gostei muito. Você fez uma coisa bem natural, bem do que você entendeu mesmo, bem do que você leu, estudou e replicou. Quando você falou lá atrás sobre eles serem responsáveis por todas as atividades econômicas, eu lembrei de uma frase, de uma palavra que a gente usa muito quando está com raiva e que nasceu nesse período. As curiosidades. Alguém aqui, de repente, na hora que tropica no chão ou bate o dedão no pé da cama, fala assim, que desgrama? Sim, eu acho que eu falo um pouco mais pesado, assim, sabe? Eu xingo uma geração inteira, normalmente. Sabe de onde veio a palavra desgrama? Do período em que os escravos mineravam no Brasil. Então, a perspectiva do senhor minerador era que eles extraíssem 30 gramas de ouro por dia. E quando dava só 10, o dia era muito ruim, porque deu 10 gramas. Então era horrível, 10 gramas. E aí essa palavra originária no interior de Minas Gerais, ela acaba se espalhando pelo Brasil todo como um sinônimo de algo que não foi legal, 10 gramas. Curiosidade, você vê aqui, meninos, Mariana e Mirelle. Oi. Vamos falar um pouco sobre Guerra Justa, não? Uhum. A gente pesquisou e a gente vai falar sobre quem a gente achou. Márcia. Tá.
Essencialmente, se considerava a guerra justa uma guerra que fosse declarada aos inimigos da coroa. Mas quem eram esses inimigos? Eram as tribos que resistiam ao trabalho compulsório, à aculturação e à ocupação de suas terras. Neste momento, o que interessa é tornar positiva a ideia de catequizar almas perdidas. Mas, no fundo, os argumentos apelam para o enquadramento de canibais, de índios resgatados em guerras intertribais. Portanto, eram a estes elementos de suas sociedades que se dirigiam tropas de guerras formadas por colonos, mas também por outros índios. Ou seja, a guerra justa ela era considerada como legítima quando os povos índios eles confrontavam os colonos, quebravam acordos, impediam a divulgação do catolicismo ou se negavam a converter ao cristianismo. Posso falar? Pode. Tá. O que eu achei foi assim, nas terras de Vera Cruz, o conceito de guerra justa será empregada para justificar a captura e aprisionamento e escravização dos indígenas, sobretudo durante a ocupação da Amazônia desde o século XVI ao XVII. A concepção de guerra justa obedece a uma ideologia expansionista. Os critérios variam assim, como variação à meu Deus. Legislação ou legislatura? Legislação. Isso. Ótimo. Em permanente tensão entre o que ditava a metrópole e o que era praticado na América Portuguesa, adotando critérios que... Peraí, professor, só um instante, minha mãe tá me chamando. Eu vou só falar para ela que eu tô apresentando. Ana Júlia, você queria falar alguma coisa? Eu só queria falar que eu quero ser a próxima a apresentar. Já é. Depois Pronto, Ana Júlia pode ser, professor? Pode. Então fica Ana Júlia e Luísa. Pode ir, Mariana. É porque minha mãe tava chamando ali, desculpa aí. Não, Critérios que, desde que modificados, poderiam anular os resultados de uma missão de resgate anterior. Então, o que eu entendi é que, tipo, essa guerra era para mesmo que aprisionar os indígenas e eles falavam que ideologia expansionista expansão, né? Expansão. Sim. É isso, meio que isso. Beleza. Emerson, você viu o porquê o nome Guerra Justa? Você chegou a achar porquê do nome? Eu acho que sim. Porque como o comércio de indígenas estava sendo, entre aspas, proibido pela coroa portuguesa, porque eles não estavam dando muito resultado, aí eles começaram a escravizar os índios só pela guerra justa. Mas por que ela tem esse nome de justa? Porque aparentemente eles meio que tentavam definir termos justos numa guerra. Aí se a guerra, entre aspas, não cumprisse esses termos justos, não valia a guerra. Se bem que eu acho que guerra não tem muito de justiça, né? Guerra sempre dá errado, sempre é ruim. Mas, de acordo com eles, a guerra justa tinha os termos justos de uma guerra. Isso, é mais ou menos isso mesmo. A igreja queria o fim do escravismo do indígena para praticar o que eu chamo de escravismo religioso, que a Stephanie falou bem para gente sobre isso, que é uma agressão à cultura, né? Que é pegar o cara e fazer ele aceitar uma outra religião totalmente à força. E aí vem a coroa portuguesa falando que não, que ele vai praticar uma guerra justa, que ele tem direito de escravizar esse índio, sim. Beleza, Emerson, massa. Ana Júlia, vai lá. Então, muita coisa que eu queria falar já foi falada, então eu só vou pontuar algumas coisas que não foram faladas. Eu vou comentar sobre os escravos africanos. Certo. Então, eles começaram a chegar aqui no Brasil por volta do ano de 1550 e ao longo dos 300 anos de escravidão, os escravos realizaram algumas revoltas, porque eles não eram satisfeitos com a forma que eles eram tratados, sujeitos à violência, maus tratos, enfim, todo o trabalho escravo mesmo. E os escravos africanos na colonização brasileira, eles ficaram muito conhecidos como rebeldes, como
Como é que fala? Eu esqueci o termo, mas enfim, eles ficaram conhecidos por ser rebeldes. E durante toda a história, eles tentaram fazer várias fugas, tanto em massa quanto individuais. E uma dessas fugas, por exemplo, aconteceu em 1807, na Bahia, que eles planejavam tomar a Bahia, só que eles foram detidos assim bem no início mesmo da revolta. Se eu não me engano, aconteceu durante um evento, se eu não estou enganada. Mas enfim, agora, ok, os escravos fugiam. Só que para onde eles iam? Essa dúvida surgiu na minha cabeça agora e eu não sei se eu vou explicar certo, porque a explicação que eu tenho na minha cabeça é uma que eu escutei há muito tempo, lá no 6º ou no 7º ano. Que é quando os escravos fugiam, eles iam para as favelas, mas eu não sei se isso eram os índios que faziam depois que acabou a escravidão, ou foi quando os escravos fugiam que eles iam para as favelas montar as suas casas. E isso é no fim da escravidão, 1888, quando eles têm a abolição, eles não podem mais ficar nas zonas rurais, porque aqueles antigos senhores escravagistas não vão pagar salário para ele. Eles não querem aquele cara lá, porque para eles, na cabeça deles, é um animal. Então ele não quer ele lá. E aí o que acontece com esses ex-escravos? Eles migram para os grandes centros urbanos, como por exemplo o Rio de Janeiro. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, não tem onde eles morarem. Rio de Janeiro, Salvador, então não tem onde eles morarem. Não existe dentro da cidade nem espaço suficiente para atender aquela demanda de pessoas. E eles não têm dinheiro também, não tem como construir nada. Então eles começam a ficar à margem dos grandes centros urbanos, então eles são marginalizados pela primeira vez, depois de livres, ficando à margem das cidades, aonde eles constroem suas casas nas futuras favelas. Então, assim, você lembrou do fato, você só não conseguiu linkar com a data, mas é isso, então. É após a abolição. Antes disso, quando eles fugiam, normalmente eles fugiam para os quilombos. Que é um quilombo? Uma área, no meio, uma clareira, no meio das florestas, no meio das matas, aonde eles viviam como, eles buscavam viver como viviam lá na África, eles próprios ou seus ancestrais foram trazidos para o Brasil. Então, nesses quilombos, eles resgatavam a cultura, o plantio, as criações que eles já faziam antes de vir para o Brasil, tá? E eu também, só para finalizar, eu queria trazer mais uma curiosidade. Eu não sei se ela é verdadeira e também não lembro onde eu ouvi ela, mas é sobre a questão da manga com leite, de falar que se você beber manga com leite, você morre. Que é que durante a época da colonização, a manga ela era trazida da Índia, certo? E era um fruto caro. Então, os donos das fazendas, eles falavam, não bebe manga com leite, porque senão você vai morrer. Mas, na verdade, era só para não comer, porque era uma fruta cara e eles não queriam que misturasse. E aí é basicamente isso. Verdade, verdade. Não só manga com leite, como outras misturas aí, que os meus avós acreditavam que poderia matar pessoas, vem desse período, sim. Inibir o escravo, principalmente o escravo, de comer essas comidas caras. É isso mesmo, tá certo. Luísa. O professor, compartilhar a tela é só eu clicar nesse botão verde que tem que compartilhar ou você tem que me passar um Mas eu negócio? preciso antes passar o host para você. Ok. Aí, agora você já é um host. Agora é só clicar no botão verde, aí ele vai abrir várias telas, você vai escolher qual você quer, onde está o seu trabalho. Por isso que normalmente você pega seu trabalho e deixa ele minimizado, porque aí quando você clica no botão verde, já aparece a telinha com ele, aí você vai nele e abre. Calma aí, eu vou ter que colocar ele como documento, porque eu tô pelo celular, aí não aparece pra mim no minimizado. É isso mesmo. Professor, rapidão. Pode falar, Emerson. O WhatsApp do senhor tá liberado? Tipo assim, ou ele ainda tá apagando as mensagens que a gente manda?
WhatsApp? WhatsApp, eu recebo mensagens, eu não estou em grupos, né? Eu não estou em grupos, mas não está apagando, não. Tá funcionando. Não, ok. Porque eu tinha que te falar uma coisa depois. Eu não falo agora porque é fora do tópico da aula e atrapalha. Tá, mas enquanto a Luísa vai arrumando ali, se você quiser sair do assunto, claro, que se for um assunto que não vai incomodar as pessoas, pode falar. Agora, né, não pode ser um assunto particular. Se não for particular, se você quiser falar agora, pode falar. Não, é particular, mas é Tá, porque então depois a gente não tem fala. a ver nada com conhecimento. Beleza, então depois a gente fala. Ok. Eu acho que eu tô sabendo já o que você quer. Eu queria falar com você mesmo, se for isso. Professor, Oi, depois da Luísa eu posso apresentar? pode. Maria Eduarda, depois da Luísa. Deixa eu ver se agora foi, porque eu coloquei no Drive agora. Tá dando pra ver? Não, ainda Aqui, ó. não. Você foi lá no botãozinho verde primeiro? Foi. Acho que não vai dar pra eu colocar. O meu era só imagem mesmo, mas pra ilustrar, sabe? Só que não tá Uhum. conseguindo, nem aparece aqui. Tá, então eu vou começar pra não empacar. Então vai. Tenta compartilhar em formato de foto, não tem como não? Aí você seleciona a foto que você quer. Tá, então calma aí. Meninos, enquanto a Luísa vai vendo aí, eu deixei uma mensagem lá sobre a frequência de vocês, a chamada. Vocês, depois que terminarem a aula, tentem entrar lá, depois que terminar amanhã, ali pelas 11 horas, tentem entrar lá e marcar a chamada de vocês. Eu já passei o problema já para a parte técnica, para ver se eles conseguem resolver, porque eu abri igual eu sempre faço para todas as turmas, mesmo assim vocês não estão conseguindo marcar. Então, eu passei que está tendo um problema, e aí, assim que o problema for resolvido, eu vou deixar aberta a chamada de vocês hoje até às 13 horas. Então, ali quando for 11 horas, 11h30, a hora que terminar amanhã, você dá uma passada lá e vê se consegue marcar a frequência. Caso vocês não consigam, aí eu vejo como que faz para marcar essa frequência retroativa, ou eu mesmo marco a frequência de vocês. Hoje eu tenho a lista de vocês, porque a gente está apresentando trabalho, né? Então eu tenho a lista de todo mundo que está aqui. Aí, caso vocês não consigam até às 13 horas, eu vou lá e marco, tá? Pode ficar tranquilo que sem a frequência, quem está aqui hoje não fica, não. Se alguém quiser ir enquanto eu tô arrumando, mas eu já tô quase.
foi? Foi. Ah, tá, consigo. Tá. Então, eu achei uma coisa um pouquinho diferente da Ana Júlia, mas eu não sei se. Eu acho que diverge mesmo, não tem uma data certinha. Então, a escravização africana ela começou a ser cogitada aqui no Brasil a partir de 1570. Mas ela só foi idealizada mesmo em 1580, que foi quando começaram a chegar os navios e tal. O primeiro navio chegou aqui no Nordeste e ele veio com cerca de 2.000 africanos. E as condições das embarcações, elas eram muito precárias. Então, grande parte dos escravos, metade deles, basicamente, que eles eram trazidos para cá, eles morriam antes de chegar. Os angolanos, eles foram os mais trazidos para o Brasil durante o século XVIII, segundo a minha pesquisa. Cerca de 70% dos escravos, eles eram nativos da Angola. Agora, uma informação que eu não sei se está correta, que ao longo da história da escravidão, a gente estima que por volta de 4 milhões de africanos foram escravizados no Brasil, tipo, ao todo. Os É isso trabalhos mesmo. deles eram variados, mas os que ganharam mais destaque foram os produtores os engenhos de açúcar, né? E os centros de mineração. E além do fato deles serem escravizados, né, óbvio, o que gerava mais as fugas nem era o fato deles estarem sendo escravizados, mas sim a forma que eles eram, por conta das violências, dos abusos psicológicos e físicos, enfim. Bom, agora eu vou falar sobre o que a escravidão mudou. A escravidão, ela moldou a cultura do Brasil, porque a presença africana era muito forte e ela influenciou a cultura brasileira na música, no idioma, na culinária, em outros. Além disso, ela desenvolveu uma forte discriminação racial e ela perdura no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. E a gente, esse ano, né, principalmente, a gente estava lutando muito contra isso. Eu achei uma curiosidade que esse símbolo, vocês estão vendo o punho fechado? Dá para ver? Estamos vendo. Sim. Então, esse punho fechado, pelo menos eu não sabia, ele é o símbolo da abolição da escravidão. É isso. Muito bom. Black Power. Isso. Black Como eu passo Power. o anfitrião para você, professor? Aí você vai em cima de mim lá, tem 3 pontinhos. Aí você clica nos 3 pontinhos. Em cima do meu rosto tem 3 pontinhos. Clica em cima dos 3 pontinhos. Aí vai aparecer ou anfitrião ou host. Maker host. Calma, deixa eu ver se eu clicando aqui em participantes vai. O senhor é SESI Campinas G1? Ué, não tá aparecendo meu rosto, não? Calma, deixa eu ver, porque eu acho que tem Mas dois, não? é isso mesmo, SESI Campinas G1. Mas devia estar me aparecendo minha face, porque eu tô com o vídeo ligado. Eu tô vendo Pronto? você, professor. É isso mesmo, Luísa. Professor, Obrigada. Oi, uma usuário do Zoom. coisa, uma coisa que eu não falei foi que, tipo assim, as pessoas geralmente falam que. Isso é, tipo assim, eu nunca ouvi falando, mas eu vi muitos sites na internet falando que geralmente as pessoas acham que a escravização dos indígenas não aconteceram porque eles não gostavam de trabalhar, de não sei o quê, mas só que a priorização da escravidão africana aconteceu porque eles eram uma mão de obra especializada. Então, eles já iam direto, tipo, nas tribos lá, nas comunidades que o pessoal já sabia que já tinha já esse hábito, né? E Isso mesmo. pegavam especificamente lá. Então,
É isso mesmo, eles já faziam mineração, já plantavam cana-de-açúcar. Era isso mesmo. Maria Eduarda, para finalizar o dia, porque senão vocês ficam sem intervalo. Professor, Oi. as meninas falaram sobre a escravidão dos africanos. Eu também vou falar, só que eu vou entrar mais em como era lá dentro da senzala, como Certo. eles eram divididos e tudo mais. Ótimo, maravilha. Um assunto que não foi explanado, foi só exposto. A maioria da população colonial brasileira era composta por africanos e seus descendentes, escravizados. A economia girava lá dentro, era desenvolvida com a mão de obra escrava, que era empregada em diversas áreas, como na pecuária, na lavoura, na coleta, na pesca e no transporte de produtos. E os escravizados também realizavam uma diversidade de atividades, desde o plantio até a preparação e o processamento de açúcar. Então, eles não ficavam só lá no plantio e tudo mais. Eles faziam de tudo lá dentro. A jornada de trabalho lá dentro variava desde o plantio, que é a preparação do solo, e demandava diariamente aproximadamente 13 horas de labor. Já o corte e a moagem da cana-de-açúcar demandavam 18 horas diárias. Então, dependia de onde você trabalhava, que você trabalhava as horas por dia. A divisão dos escravos era composta assim. Os escravos de campo, que integravam 80% dos trabalhadores escravizados, trabalhavam plantando, colhendo, guiando boiadas e outros animais, pescando, nas coisas mais de fora. E as escravas domésticas trabalhavam na casa grande, onde o senhor do engenho morava, e a sua família. As punições. Quando os escravos não trabalhavam do jeito que tinha que trabalhar, como o senhor mesmo disse, quando eles não colhiam as gramas corretas de ouro, eles sofriam castigos e punições. E os que tentavam fugir também era a mesma coisa, sofriam castigos e punições. E também os africanos deixaram várias heranças pra gente, como a feijoada, como a capoeira. Uma curiosidade, a capoeira não era uma dança, a capoeira era uma luta entre os escravos na resistência contra o trabalho escravo. Entendeu? Ou ficou confuso essa parte? Não, entendi. Que hoje em dia é muito praticada aqui no Brasil e no mundo. É isso. É isso? Sim. Então eu vou completar um pouquinho só a fala sobre capoeira. E eles mentiam que era uma dança para poder praticar a capoeira. Ela foi desenvolvida no Brasil a partir de um ato religioso chamado maculelê da Umbanda. Então a Umbanda ela pratica o maculelê, que o maculelê é uma dança, e a partir dessa dança religiosa eles desenvolveram essa luta que é 100% brasileira, foi desenvolvida aqui, ela tem uma matriz africana, mas ela foi desenvolvida aqui. Então, é uma luta, sim. Hoje é um esporte reconhecido mundialmente, inclusive passa a ser um esporte olímpico. Não sei se na próxima Olimpíada, mas já foi aprovado pelo Comitê Olímpico, a capoeira vai fazer parte dos esportes olímpicos. E assim, é um dos grandes legados, sim, como você bem disse, desses escravos para o Brasil, e é um dos grandes focos da cultura brasileira. É cultura brasileira, e isso é cultura brasileira, algo que surgiu dos nossos colonizadores, quando eu falo colonizadores, eu falo todos aqueles que vieram formar o Brasil, que vieram na colônia. Eu considero os escravos o maior número de colonizadores que nós tivemos. Apesar deles não terem vindo porque quiseram vir,
eles formaram a cultura e a sociedade brasileira. Bobo é quem nega isso. Alguém quer falar alguma coisa? Nós temos apenas 4 minutos. Eu acredito que em 4 minutos não vai dar tempo de ninguém... 4 não, né? Nós temos 9 minutos. Tem alguém que pode apresentar em 9 minutos? Tem alguém com apresentação de 9 minutos? 5, 7. Aqui faltou João Antônio. Quem está na sala hoje e não apresentou foi o João Antônio e Manu. Você tinha apresentado? Não, né? João Antônio e Manu. Só os dois que não apresentaram. Algum dos dois pode apresentar agora? Professor, eu não apresentei, mas Caroline. Não tinha te visto aqui. Ela tinha falado sobre o escambo, né? Eu vou falar bem por cima, coisas que ela Vamos não lá. disse. Ótimo. Tudo começou na primeira exploração do território, que aconteceu pelo Fernando de Noronha, por isso que tem aquela ilhazinha lá no Rio de Janeiro. Dessa exploração surgiu a extração do pau-brasil. O que acontece? Ela foi utilizada para a produção de tinta. E para essa extração ocorrer, ela foi feita pela mobilização do trabalho dos indígenas por meio do escambo. E como a Yasmin disse, o escambo é uma atividade de troca, sem que haja envolvimento de dinheiro, envolvendo apenas objetos, serviços ou ambos. Esses objetos normalmente não eram de valor, vistos aos nossos olhos e também dos europeus, antigamente. Os indígenas, eles realizavam o corte e o transporte das toalhas de madeiras. Eram pagos com espelhos, baús, foices, etc. Esse sistema, né, o escambo, que hoje pode ser visto também como a permuta, foi utilizado no sistema feudal, mas depois foi substituído depois do desenvolvimento das cidades, etc. Em relação à operação dessas trocas, tem um grande desequilíbrio, porque, por exemplo, um comerciante pode explorar seu interesse, e se você não for esperto o suficiente, ele só vai te dar prejuízo. Então, a troca, ela vai de acordo com a sua necessidade. Só isso. Muito bom. Ótimo. Falou de um assunto também que não foi falado, foi só exposto. Massa. Meninos, seguinte, na próxima aula, o que vai acontecer? Eu vou abrir o espaço para aqueles que não apresentaram apresentar. Mas como que vai ser? Eu vou começar às 8 horas a aula. E até 8h05, o primeiro tem que começar. E eu vou dar, então, um espaço de meia hora para que finalize todas as apresentações. Então, não vai ter tempo de pesquisar. Quem não apresentou e ainda tem vontade de participar dessa atividade, que é a primeira do bimestre, e por seu tamanho, talvez seja praticamente a única ou uma de duas, então vai contar, vai valer muito. Eu vou deixar então na próxima aula, a gente começa a aula apresentando. Quem não apresenta, eu não tenho condição de apresentar agora, eu também não vou te dar tempo. Você tem o tempo de alguém apresentar e aí você tem esse tempo. Eu quero finalizar na próxima aula até no primeiro tempo, no primeiro horário. Então, até 8h40, eu quero finalizar e acabou para a gente entrar já. Professor, Dar continuidade, tá? Fala. a gente tem que postar alguma coisa lá no portal dessa atividade, um resumo ou qualquer coisa? Não, vocês que apresentaram, vocês não têm que postar. Se quiserem, para ter ali, talvez o próprio material guardado, pode postar, tá aberto lá. Mas quem vai ter que postar, fazer um vídeo sobre o assunto pertinente e postar lá, são aqueles que não apresentaram aqui online. E como eu disse no início da aula, quando eu for analisar aqueles posts, o peso vai ser diferente, tá? Como a gente não trabalha com ponto, eu não posso dizer que quem apresentou aqui vale 1 ponto e quem apresentar lá vale meio ponto, mas o peso vai ser diferente, tá? O peso para quem apresentou aqui online, segunda passada, hoje e na próxima, vai ser diferente.
Vocês que estão aqui e apresentaram, na segunda-feira que vem, gente, não pensa assim, eu já apresentei, eu vou entrar às 8h30. Não pensa, não, porque a gente pode começar a aula apresentando e você vai acompanhar as apresentações ou não. Pode ser que quem não apresentou até agora também não apresente nada na segunda que vem, e aí eu vou andar com o conteúdo. Nós continuamos falando sobre o trabalho no Brasil, mas aí a gente já vai começar a falar sobre o trabalho no Império e na República. Beleza? Ok. Beleza, Então, professor. alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Alguma sugestão, opinião? Professor, Não? Oi. quem apresentou na aula passada vai precisar apresentar de novo? Não precisa. O nome já está aqui, a listinha está aqui, está feita. Apresentar aqueles que não apresentaram. Hoje nós tivemos aqui o João Antônio e a Manu, que eles não apresentaram na aula passada e não apresentaram hoje. Se não apresentarem na segunda que vem, 8 horas, vão ficar fora da atividade. Aí vão ter oportunidade de postar um vídeo lá no site, que vai ser avaliado de forma diferente. O peso vai ser diferente, tá? Mais alguma coisa? Vou dar tchau. Mais nada? Meninos, foi ótimo. Obrigado pela participação. Tchau para vocês. Bom descanso, bons estudos. Lembrem-se de entrar depois das 11 horas e marcar sua chamada, que eu vou resolver isso agora. Beleza? Tchau, professor. Bom dia. Ok, tchau, Tchau, professor. professor. Tchau. Foi Tchau, ótimo. tchau. Foi ótimo. Emerson, pode me chamar lá, tá? Se quiser. Tchau, meninos. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau.